simpósio comemorativo dos 40 anos de pesquisa do Departamento de Física da UFPE. Convidamos para compor esta mesa de abertura o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Anísio Brasileiro. Convidamos o professor Gauss Cordeiro, diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. Convidamos o professor Tabosa, chefe do Departamento de Física. Convidamos o professor José Américo, coordenador de graduação do curso de Física. Convidamos o professor Ernesto Raposo, vice-coordenador da pós-graduação em Física. Convidamos, representando o secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, o professor Fernando Machado. Gostaríamos de registrar a presença do professor Sérgio Rezende, professor emérito da UFPE, senhora Lenita Almeida, pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, professora Maria Leonor Maia, diretora de Cooperação Internacional da UFPE, professora Armelle Dornelas, diretora de Extensão da Propesc. Agradecemos a presença dos demais professores, funcionários e alunos aqui do departamento. Para fazer a abertura dessa solenidade, anunciamos a palavra do professor Tabosa, chefe do departamento. Bom dia a todos. É com grande satisfação que eu faço a abertura dessa cerimônia e queria, então, cumprimentar alguns membros da mesa, o nosso pró-reitor, o nosso magnífico reitor, professor Anísio Brasileiro, o nosso diretor do CCN, professor Gauss Cordeiro, o professor Fernando Machado, que aqui representa a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, meus colegas, coordenadores de graduação, o professor José Américo, professor Ernesto Raposo, demais professores do DF, funcionários, estudantes, quero dar, então, boas-vindas a todos e agradecer pela presença. I also would like to welcome and thanks Professor Ronchen and Professor Martial Decroix for accepting our invitation to visit, to come to receive and to participate in this celebration. We really appreciate your effort to attend this event. So, thank you for coming. Eu queria também agradecer a comissão organizadora desse evento, sem a qual esse momento não seria possível. Então, agradeço ao professor Cid, ao professor Antônio Azevedo, ao professor Mauro Copelli, que estão aqui presentes. Vejam, para mim é realmente um motivo de grande honra, e por que não dizer de sorte, estar na chefia do departamento num momento tão significativo da existência do DF. O DF, como instituição de 40 anos, é importante observar que as instituições, diferentemente da gente, das pessoas, elas se fortalecem, elas se revigoram com o passar dos anos. E isso porque uma instituição pode acomodar, ao mesmo tempo, experiência e juventude. A experiência dos seus membros mais antigos, e a força e o vigor das novas gerações que se incorporam às instituições. E o DF, eu acho que com 40 anos, e com a renovação que teve nos últimos anos, eu acredito que pode ser muito bem combinada com essa maturidade para o
os próximos 40 anos, né? E só para finalizar, eu queria encerrar agradecendo, né, a todos os professores, a todos os funcionários, a todos os estudantes de graduação e pós-graduação, né, enfim, a todos que, ao longo desses 40 anos, né, fizeram do departamento essa instituição respeitada, né, nacional e internacionalmente, e que eu tenho certeza, né, é orgulho da UFPE, de Pernambuco, né, e do Nordeste brasileiro. Obrigado. Anunciamos a palavra do professor Gauss Cordeiro. Bom dia a todos. Em nome do magnífico reitor, eu gostaria de saudar os componentes da mesa e a todos presentes. Eu tenho 5 minutos para falar, então escrevi algumas palavras aqui. Uma das forças eletromotrizes de uma universidade é representada pela área de ciências exatas, que, como a história realmente mostra, é essencial para os avanços tecnológicos da humanidade. A boa formação dos engenheiros depende fundamentalmente da qualidade do ensino nas disciplinas de física, matemática, química e estatística, principalmente as três primeiras, pois elas têm efeitos multiplicativos ao longo de suas vidas. O corpo docente do Departamento de Física da UFPE, constituído por 40 pesquisadores, cerca da metade com doutorado no exterior e todos com pós-doutorado no exterior, tem reconhecida qualificação internacional. Com efeito, ele está entre os melhores departamentos de física do país e seguramente o melhor do Norte e Nordeste. Ao longo desses 40 anos, na realidade o Departamento de Física tem 44 anos, se não me engano, o Departamento de Física formou centenas de pesquisadores que consolidaram a física em várias instituições públicas do Brasil. Em termos de publicações em periódicos internacionais, o DF sempre foi o melhor departamento da UFPE. A nível de introdução e consolidação da área científica no Estado, o DF teve atuação ímpar, desde o início dos anos 80, principalmente pela liderança científica do ex-ministro professor Sérgio Machado Rezende. A natureza não dá nada de graça a ninguém, isso é um axioma da física. Tudo foi conseguido com muito trabalho e determinação. Torna-se imperioso que os alunos de graduação, mestrado e doutorado da física, que fazem a física da UFPE, possam continuar esse trabalho com muito afinco para que os resultados positivos conseguidos nesses 40 anos não sofram solução de continuidade, pelo menos nas próximas 2 décadas. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui no Departamento de Física, pois desde os anos 50 e 60 convivi com professores de física. Não eram pesquisadores na época, mas vários deles conhecidos nacionalmente, como Dalton Gonçalves, Pierre Lucie da PUC, Thorin Niels Olof Fulmer Johnson, de São Paulo, frequentavam a casa do meu pai, que era físico e foi professor desse departamento. E, inclusive, o professor Machadinho, professor Machado, que foi o primeiro diretor do Centro de Ciências Exatas. Então, eu gostaria de parabenizar esse evento dos 40 anos, 40 anos de pesquisa do Departamento de Física, e em especial as mulheres aqui presentes pelo seu dia de hoje. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos a palavra do professor Fernando Machado. Bom dia a todos e a todas. Infelizmente, o secretário Marcelino Granja, que tinha se comprometido conosco essa semana, inclusive o Rios esteve lá na secretaria, ele estava animado, né, para participar desse evento. Ele teve que viajar, né? Uma das razões foi para que eu não viajasse também, isso já sou grato a ele, mas ele pediu que trouxesse os parabéns, né, dele, do governo do Estado, e os votos de reconhecimento pelo serviço prestado pela física à sociedade, né, tanto na área de pesquisa, de formação de pessoal qualificado, extensão, né, e principalmente pelas contribuições que a física tem dado também nas políticas científicas, no desenvolvimento das políticas científicas e colaborando em vários níveis, né, no governo do Estado. Então, em nome dele, né, em nome da equipe, né, que faz o governo de Eduardo Campos, fica aqui registrado esse voto de reconhecimento, né, e os parabéns para o Departamento de Física. Bom, antes de passar a palavra ao nosso reitor,
professor Anísio. Eu queria pedir licença, né, à comissão e aos presentes para ler uma mensagem, né, que foi enviada pelo professor Anderson Gomes, né, e que então solicitou que fosse lida nessa abertura. Prezados colegas do DF e UFPE, convidados aos 40 anos do DF. Dirijo-me a todos para externar meu orgulho em fazer parte, desde 1975, do Departamento de Física da UFPE. Ao longo destes anos, fui aluno de graduação e mestrado, professor visitante e atualmente professor associado. Além das tarefas didáticas, participei de muitas pesquisas realizadas, orientações e bancas de teses e dissertações defendidas e vi muitos dos nossos colegas alçarem reconhecimento a nível nacional e internacional. Filhos desse departamento contribuíram com a política científica deste país e alguns foram convidados a ocuparem cargos de secretários de municípios, secretários de Estado e até ministro de Ciência e Tecnologia. Muito me entristece não poder estar presente na abertura de uma comemoração tão significativa para a minha vida. Mas é exatamente por ter percorrido neste departamento minha vida profissional que, como um de seus filhos, ocupo o cargo de secretário de Educação do Estado de Pernambuco. E, como tal, compromissos assumidos anteriormente, fora do Estado, me impedem de estar presente no DF na data de hoje. Parabéns a todos nós que fazemos parte da família do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Anderson Gomes. Bem, convidamos os que compõem esta mesa para ocuparem lugares no auditório, para darmos início à palestra do magnífico reitor, intitulada Perspectivas para a Pesquisa na UFPE. Gostaria de parabenizar o Departamento de Física pelos seus 40 anos e dizer que a história da UFPE se confunde com a história da física e a história das ciências exatas se confundem com a história das engenharias, da qual eu tenho a honra de ser originário. Bom, então, cumprimentar a todos, eu não quero me alongar muito, né? O professor Galci, nosso diretor recentemente eleito, Rios, amigo de longa data, né, Rios? E aqui o professor Maurício, Fernando Cardoso, aqui, professor da matemática, enfim, Klaus, Pavão, Isaac, nós estudamos juntos, né, Isaac? Fazia algum tempo que a gente não se via, mas fizemos alguns percursos aí da escola de engenharia para a escola de química. Faz tempo, viu, Lenita? Não é, Isaac? Então, Isaac fez engenharia química. Professor Mário, enfim, Antônio. Eu queria falar uns 30 minutos sobre a importância da pesquisa na UFPE, Mauro, né, que foi o que Tabosa solicitou, mas eu queria dizer qual é a mensagem assim, que eu queria deixar. Volte, por favor. Isso aí nós mantivemos o formato que foi concebido pela nova Secretaria de Comunicação e Informação da Universidade, com o professor Paulo Cunha, não o nosso Paulo Cunha do SIM, mas o nosso Paulo Cunha lá da comunicação, que foi esse desenho aí, né, Viva o Futuro. Mas nós mantivemos, então, a ideia e mudamos algumas coisas, mas a ideia é, se eu queria concluir a minha exposição hoje com uma mensagem que está aqui nesse folder que nós entregamos aos jovens, garotos e garotas de 18 anos. Mauro, que entraram, são 7.000 que entraram na UFPE a semana passada, em Recife, em Caruaru e em Vitória. Mas a mensagem final, que é assinada por mim e por Silvio, nosso vice-reitor, ela vale, Rios, para nós dois, que temos já 36 anos de casa como docentes, viu? Vou me referir a você porque tenho aproximação com você para isso. Esta é a hora de vocês, quer dizer, do jovem de 18 anos, mas das transformações que estão ocorrendo na física com a contratação de doutores de altíssima competência por concursos internacionais. Então, esta é a hora de vocês. E também é a nossa. Portanto, eu também estou nessa luta, não é? Hora de debater, de construir coletivamente o conhecimento, de lutar por um Brasil mais justo e mais democrático. Façamos isso juntos, com alegria,
com responsabilidade, respeitando as diferenças, combatendo todas as formas de preconceito, usando toda a força da juventude de vocês. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje aqui e dizer que toda a força da juventude e da física, né? Que é muito importante para a história da UFPE. Portanto, o que é a universidade? Ela é uma instituição que tem por finalidade a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de uma cultura de espírito. Então, a universidade existente ao longo dos séculos, ela vai para além das formações profissionais de químicos, físicos, engenheiros, psicólogos, arquitetos ou jurísticas. Ela é uma cultura do espírito, ela é uma expressão de cidadania, ela é um modo de vida, ela contribui justamente para que a sociedade se desenvolva de maneira harmoniosa e inclusiva. E a universidade, enquanto instituição secular, ela tem um reconhecimento coletivo universal. Toda cidade ela tem orgulho da sua universidade. Universidade de Londres, Universidade de Paris, Universidade de Havana, ou Universidade de Santo Domingo, que é a primeira universidade em toda a América Latina e Central. Ou a Universidade do Brasil, eu acho essa palavra muito bonita. Onde a Universidade do Brasil? No Rio de Janeiro, na nossa atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela tem esse reconhecimento universal, ela tem uma legitimidade que é cultural, que é ideológica e que é política, ou seja, ela existe para além das conjunturas dos partidos, das representações da sociedade. Ela é plural, ela é diversa, ela abriga todas as formas de pensar. Daí ela dispõe de uma autonomia pedagógica, isso é muito importante. Ela precisa dispor de uma autonomia financeira, ela não tem no nível que ela precisa ter, e ela tem um corpo de profissionais, não é? Que são seus servidores públicos, docentes, técnicos administrativos e estudantes com valores próprios, com regras próprias, com formas próprias de autoavaliação, que são aquelas baseadas no mérito. Então, a instituição universitária ela tem um espírito do mérito, da meritocracia, do conhecimento como expressão de funcionamento da instituição. E ela tem um papel importante no desenvolvimento da sociedade. Não é? Ela surge dos monastérios e das catedrais do século XI ao século XIII. Ela tem um impulso no Renascimento, na primeira fase do capitalismo industrial, a fase do mercantilismo, com o progresso capitalista superando o feudalismo ou as formas de regime monárquico, e aí vão surgir as profissões liberais, das engenharias, da arquitetura, posto que preliminarmente são as medicinas, os direitos e as teologias que vão emergir, não é, nas universidades do século XI. E a universidade ela responde aos desafios da segunda fase do capitalismo industrial, que é no século XIX, com a Universidade de Pesquisa Humboldtiana em Berlim, quando os laboratórios surgem, se desenvolvem, e fica claro a importância do conhecimento gerado na instituição universitária, impulsionado pela física, pela matemática e pela química. E, evidentemente, com as suas aplicações nas engenharias que vão propiciar uma transformação do mundo, principalmente através dos caminhos de ferro. E a universidade, mais recentemente, é aquela globalizada, mundializada, com as mídias sociais, com as economias criativas, as artes, a cultura e o grande desafio, como diz o historiador Hobsbawm, quando ele disse há 12 anos atrás, né, na Inglaterra, ele dizia, olha, a tecnologia está resolvida, o ser humano ele é capaz de resolver os problemas tecnológicos. E um exemplo disso é a Petrobras, né? A empresa brasileira de petróleo, ela é brasileira, ela tem a cultura e a concepção de engenheiros, geólogos brasileiros, e ela é capaz de extrair petróleo a 6.000 metros de profundidade. Então, a universidade ela responde, através dos tempos, às necessidades do desenvolvimento. Então, fecha um pouco esse capítulo, né, que para
para poder introduzir. Quer dizer, essa é a problemática, né, de como surge e como se desenvolve a universidade e a resposta que ela precisa dar à sociedade. A pergunta que fica é: quais são as respostas que a universidade brasileira, particularmente nordestina, pernambucana, no CCN, na física, precisa dar à sociedade? Então, para entender isso, é preciso que nós continuamos um pouco com essa abordagem conceitual, que é a relação entre a ciência e a sociedade, vista como uma relação complexa. Nessas várias fases do desenvolvimento da universidade, nós podemos perceber que a ciência e os cientistas, não é? E os físicos são cientistas, os matemáticos e os químicos são cientistas, os engenheiros, nós não somos cientistas, é importante que essa diferença seja feita, nós não somos cientistas, nós somos profissionais que aplicam conhecimentos da ciência para resolver problemas concretos de sociedade. Então, a ciência é um sistema de saber que depende da estrutura social onde ela se desenvolve. Então, e aí, na história da relação entre ciência e sociedade, passa-se da ideia do cientista isolado aos laboratórios de pesquisa em rede. Então, eu puxei esses slides para focar na concepção de laboratório. Laboratório integrado, em rede, trabalhando numa escala internacional, que é exatamente o que nós temos da física, não é? Enfim, então essa ideia do cientista isolado ao laboratório em rede. A formação nas ciências, né, que vem pelas universidades, pelos principados do Renascimento, pelo apoio da igreja em determinados momentos, ou o contrário, né, ou o seu contrário também é válido, que se lembremos de Giordano Bruno, e as academias que vão acontecer aí pelo século XVII, particularmente as academias de ciências na Inglaterra, na França, na Itália, por onde o conhecimento vai se desenvolvendo, não pela universidade, mas pelas academias profissionais da arquitetura e da engenharia. Então, os científicos, não é, que somos nós, não é? Nós somos científicos, nós somos uma comunidade homogênea, nós somos regidos por regras próprias, nós temos um sistema de controle interno, não é? Um concurso, ele é uma banca internacional, e você, através do concurso, você ascende e você tem o reconhecimento dos teus pares, e isso é precioso, né? A bolsa do CNPq não é apenas a questão do valor, é a preciosidade que significa o reconhecimento dos pares. E os científicos reivindicam o reconhecimento do seu papel e uma autonomia diante da sociedade. A SBPC, por exemplo, nós sabemos, Fernando continua na SBPC, né, Fernando? A física, ela, assim como a bioquímica ou a biologia, são os esteios da SBPC. Podemos, inclusive, pensar por quê, não é? Não são os engenheiros que estão na SBPC, são os químicos, os físicos, os biólogos. E a internacionalização começa a aparecer já no século XIX, na França, na botânica, e surge uma comunidade internacional autônoma no século XIX, e os grandes laboratórios privados, né, como Thomas Edison, e isso é importante registrar principalmente nos Estados Unidos, né, o desenvolvimento da ciência através das suas aplicações nos laboratórios privados, que vão impulsionar, por exemplo, a criação da lâmpada. Então, a ideia aí é para dizer que o científico ele depende do contexto, da conjuntura, e as suas relações evoluem no tempo, do cientista individual, não é? A rede. Se bem que eu tenho um grande amigo matemático na França, e ele tem o hábito, e ele acorda de manhã, toma um café, senta com uma caneta. Ayrton, uma caneta e um papel. E ele fica 3 horas com aquela caneta e com aquele papel trabalhando. Então as especificidades da ciência, né? Ele não está no laboratório aplicado, mas ele está com uma caneta e um papel, produzindo conhecimento para que o mundo se desenvolva pela matemática. Então nos anos 20, não é? Você vê, eu estou tentando trazer daqui a pouco para cá, certo, Fittipaldi? Trazer para a nossa realidade. Então vão surgir os departamentos de pesquisa científica e industrial, o CNRS, famoso CNRS francês, que são os instrumentos para o planejamento da ciência. E nós vamos ver o nosso CNPq no início dos anos 50, né, que são as estruturas organizacionais para ancorar um extraordinário desenvolvimento das ciências nos países, no mundo inteiro, e particularmente no Brasil.
o pós-Segunda Guerra Mundial vê se desenvolver, sobretudo na Europa, programas científicos, não é, como na física nuclear, na biologia, nas genômicas, e a ciência ela é claramente um recurso estratégico para a indústria e para a independência das nações. Então, veja como é importante o país investir no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque ele é a base de sustentação para a independência econômica, independência tecnológica, e aí vem a independência política. Se nós não dominamos as matérias-primas, as tecnologias e a transformação da matéria-prima em produto, nós nunca teremos a capacidade de sermos um país autônomo e independente politicamente. Então, a ciência ela é estratégica e, no final do século XX, a constituição de polos de competência científica a nível internacional, com grandes laboratórios e estruturas em rede. Ora, os instrumentos atuais que se dispõem na pesquisa no mundo inteiro e no Brasil exatamente a pesquisa ela tem essa dimensão internacional, a física é um exemplo disso, 3 professores aqui, um dos Estados Unidos, um do Uruguai e um da França, então isso é um exemplo típico da internacionalização da pesquisa, os aportes das comunidades internacionais, as infraestruturas laboratoriais de pesquisa, as organizações destinadas a gerir a pesquisa e a regular os acessos à pesquisa, o programa Erasmus, daí a importância da nossa internacionalização e do Ciência Sem Fronteira. E as organizações internacionais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que há uma evolução, há os instrumentos de apoio à pesquisa no plano nacional e internacional, e nós temos que discutir concretamente como nós trabalharmos esses instrumentos para fortalecermos a nossa atividade no Brasil e na UFPE. Então, do agente individual aos indivíduos em competição, a criação dos laboratórios de pesquisa, e eu concluo essa segunda parte da exposição, por favor, com o laboratório. Então, isso é uma literatura que depois a gente pode disponibilizar, mas o que é um grande laboratório de pesquisa? Porque ele é a sustentação do nosso conceito, não é? Eu sei bem o que significa, Fernando Machado, trabalhar um laboratório de pesquisa, assim como os nossos professores aqui que têm a pesquisa aplicada. Então, o laboratório ele tem algumas famílias que giram em torno dele. Primeiro, ele certifica, através da publicação de artigos em revistas internacionais, quais A1 e A2. Né? A1 e A2. B1, a gente faz um esforço, mas para você manter um padrão internacional, indiscutivelmente A1 e A2, e para isso é preciso focar nas revistas principais e perseguir a publicação, e nossos doutorandos e mestrandos, eles são muito importantes, assim como todos os pesquisadores. Então, o laboratório certifica a publicação, ele certifica o ensino, ele informa e divulga através dos seus simpósios, o famoso simpósio da física, à sexta-feira, às 16 horas. Né? Há anos que vocês têm essa cultura, né, Antônio? 40 anos, isso é uma coisa fantástica. Quando a gente vai ler a história do Nash, né, você vai ver que também nos Estados Unidos ou na Inglaterra, às 15 horas para todo mundo, vai tomar um chá. E, às vezes, mais importante do que você estar assistindo a aula é a conversa que se desenvolve na hora do colóquio, na hora do chá. E aqui, o famoso, às 16 horas, o colóquio da física. E os produtos que surgem dos laboratórios e as expertises ou consultorias. Não é? O Brasil detém uma das expertises mais importantes em pontes e grandes estruturas, que é um professor da UNB da área de estruturas, no nível mundial. Evidentemente que a organização de um laboratório depende, né? É importante para que ele se sustente o conteúdo do trabalho científico, ou seja, a qualidade da pesquisa. Esse é um ponto crucial. A gente nunca vai buscar um conceito se a gente não tiver a qualidade da pesquisa por trás. Não é? Isso significa a qualidade dos recursos humanos, das pessoas, da bolsa de iniciação científica.
a socialização e a origem dos pesquisadores, então há estudos e estudos para entender, né, a formação dos pesquisadores e o tamanho dos laboratórios, que é um debate importante. E aí eu queria, com essa discussão, trazer a questão dos laboratórios e o decreto que o nosso professor Sérgio, como ministro, publicou em agosto de 2010, que é o decreto estabelecendo, digamos assim, uma tipologia ou passos para a constituição de laboratórios de pesquisa no Brasil e o seu credenciamento. Não é isso, Sérgio? Algo parecido. Entidades associadas, Então, que é, por exemplo, o Laboratório Integrado de Engenharia e Geociência. Nós vamos receber 72 milhões de reais, nós vamos receber a UFPE para construir uma estrutura de 8 andares na frente da Escola de Engenharia, articulando engenharia, ciências exatas e ciências e informática, para instalar em 8 andares o melhor laboratório do Brasil em algumas áreas das engenharias e geociências. Esse convênio deve ser assinado proximamente. E qual é, aí a questão que fica qual é a formatação jurídica desse laboratório? Como é que ele se insere nas estruturas antigas, departamentais e de centros? Existe um problema aí, né, que nós vamos enfrentar no debate do novo estatuto da universidade, que está iniciando agora. Então, é por isso que eu trouxe essa discussão sobre os laboratórios, porque é aí que as coisas vão se decidir do ponto de vista da competitividade nacional e internacional. Não é isso, Fittipaldi? Então, o CRCN, o CETN, os laboratórios, grandes laboratórios de fármacos e medicamentos, ciência dos materiais, o Instituto Nacional de União de Materiais, né, que nós estamos construindo aqui em Pernambuco, e conversei com o professor Amaro, e nós estamos na ideia que ela agora, vocês sabem que ele assumiu o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Superior, a um polo da indústria naval aqui em Recife, para que o Brasil possa retomar o século XIX, quando nós tínhamos a liderança da indústria naval na América. Bom, mas veja bem, ciências e laboratórios, isso é o contexto que está por trás dos sistemas nacionais de pesquisa, pós-graduação e inovação. E, particularmente no Brasil, nós devemos nos orgulhar desse sistema e defendê-lo. Defendê-lo qualquer que seja o governo, qualquer que seja a situação. Defender o CNPq, e todos nós nos orgulhamos quando o presidente Lula, nos últimos atos do seu governo, o nosso professor Sérgio, como ministro, inaugurou finalmente a nova sede do CNPq, né, que é uma maravilha. A gente estava todo mundo contente com a CAPES, né, quem não se orgulha de entrar, não é, Armélio, no prédio da CAPES hoje, né, e ver, e ali você tem um reconhecimento brasileiro, a CAPES e ao CNPq, a FINEP, né, Flamengo 200, o famoso endereço da FINEP, as fundações locais. Então, a nossa FACEP teve um impulso extraordinário nos últimos 8 anos. As universidades, nós somos um sistema de universidades federais, algumas boas universidades estaduais, como as paulistas ou a nossa UPE, e algumas boas instituições particulares que existem no Brasil. O sistema de universidades, mas a sustentação, não há dúvida nenhuma, que provém das universidades federais. E por isso que foi tão importante, no início dos anos 80, nós fazemos grandes greves pela ADUFEP, pelo Andes, para estruturar uma carreira nacional, né, de pesquisador, que você não tem, infelizmente, em nenhum país da América Latina e da América Central. Então, as universidades são preciosas, os institutos e empresas, como a Embrapa, como a Embraer, como a Petrobras, ou como a Vale do Rio Doce, ou como a Chesf. Então, isso é o sistema nacional de pedir. E aí eu tirei 3 slides de uma apresentação que o professor Sérgio fez com a do ministro, que mostra a importância do MCT, e agora MCTI, né, no que diz respeito a concepção, porque a pesquisa ela é internacional, mas ela tem que ter os instrumentos nacionais e locais para se desenvolver. Então, esse slide aí, eu acho ele muito interessante, né? Porque esse slide ele mostra que ninguém sozinho resolve o problema de ninguém. Nós temos que estar junto. E o grande problema do Brasil, hoje, no meu entendimento, é que nós formamos 13 mil doutores anos e uma parcela considerável dele não vai para a indústria.
não vai para a empresa privada. E se não for, a gente nunca vai conseguir dar um salto. Porque você tem que ter a pesquisa na empresa privada, porque é ela que roda a economia do mundo e do país. E é ela que inova, é ela que faz a produção. Se nós tivermos todo mundo indo para as universidades e para os órgãos de governo, eu acho, Sérgio, que isso é um grande problema. Não sei o que é que o professor Gal se acha, né, nosso diretor agora do CCED, mas eu acho que é um grande problema. Mas é um problema que o Brasil está enfrentando hoje, mas existe.